uma alegria estarmos aqui. Se vocês puderem confirmar se está ok com o áudio, com o vídeo. O meu nome é Elaine e hoje nós estamos representando a nossa querida casa Luz no Caminho. E eu agradeço o convite mais uma vez, agradeço a oportunidade, a Dona Cida, a Lu, a Paula, o Dr. Fábio, todos os envolvidos nessa família de amor. Muito agradecida pela oportunidade de refletirmos mais uma vez, trazermos umas propostas para que nós possamos refletir um pouquinho em torno do Evangelho de Jesus e, se possível, quem sabe, trazer um pouco mais de paz para o nosso coração, nos conectando com o coração maior que nos comanda, que está conosco, nos dirigindo nesse momento da humanidade. Bom, temos um minutinho. A gente vai fazer uma breve oração, iniciando às 20 horas, e vamos fazer uma palestra, onde traremos algumas reflexões para o tema da noite, falando um pouco dessa nossa meta aqui, que é a nossa paz interior, e que ela pode ser alcançada, construída a partir do nosso templo interno. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria e pedimos ao alto, ao Mestre Jesus, que possa ser conosco. Então, nesse momento, eu convido a todos a estar unindo os nossos corações. Pedimos a Ti, Mestre querido, que nos envolva nas energias de amor, de paz, de serenidade, possibilitando, pelo menos nessa meia hora que estaremos juntos, a calma no nosso coração, a paz na nossa mente, ampliando a acústica do nosso ser, para que possa vir os seus ensinamentos de luz, de refrigério aos nossos corações. E assim nós possamos, Senhor, com o coração tranquilo, fazer as melhores escolhas, compreender no desafio que vivemos, individual e coletivo, qual é a nossa parte, para que possamos adentrar o reino de Deus em nós e acessar a paz em nosso coração, em nosso tabernáculo interior. Sejam todos muito bem-vindos. Sê conosco, que assim seja. Gratidão a todos que estão conosco. Bom, é uma grande alegria estar aqui, primeiramente, né? E vocês veem que maravilha, que bom nós termos essa ferramenta preciosa que é a internet, para que nós pudéssemos estar aqui conectados com o nosso coração, mesmo estando longe fisicamente. E a proposta de hoje é nós falarmos um pouquinho, refletirmos um pouquinho em torno desse assunto que é tão importante para nós. Boa noite, Lu, seja bem-vinda! Que é a nossa paz interior. A nossa paz que, na verdade, é a nossa meta real aqui de vida. Então, pensemos assim, nós podemos dizer, poxa, mas Elaine, você não pode dizer que a paz é a meta para todos nós. Bom, para nós cristãos, espíritas, ou seja, qual for a sua fé que você professa, né? Mas acredito que aqui nós estamos entre cristãos, nós todos necessitamos estar em paz internamente para que nós possamos, de fato, construir algo de verdade na nossa essência, na nossa vida. Jesus nos disse assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós sabemos que Deus não é um ser antropomórfico,
um velhinho sentado com um cajado, mas nós sabemos que esse purificar o nosso coração para que nós possamos ver a Deus é nós tirarmos tudo aquilo que não é a gente, aquilo que nos obstrui, aquilo que nos causa sombra e que nos impede de identificação com a nossa essência primordial, com a nossa essência que é divina, a nossa natureza divina. Então, por isso que a paz, ela é tão importante. É a nossa meta real de vida aqui. E acontece algo muito, assim, complicado quando nós estamos aqui nas nossas vidas, que nós esquecemos disso. Então, nós vivemos num momento onde as distrações, elas são muitas na nossa humanidade. E olha que curioso, vejam que interessante. Outro dia eu estava refletindo sobre isso. Por que será, né, que de repente nós tivemos que passar por essa experiência que todos vivemos agora, diminuindo um pouco as distrações? Porque vocês percebem que foi deliberado que nós nos recolhêssemos um pouco mais nas nossas casas, muitos trabalhando em casa, os nossos filhos sem ir para a escola estão em casa. Então é como se fosse deliberado do alto que as nossas distrações fossem pausadas. Então, vocês perceberam que nunca se falou tanto de autoconhecimento? As lives que a gente escuta por aí, né? Nunca se falou tanto de autoconhecimento. Por quê? Porque nós estamos num momento da humanidade que nós percebemos que as pessoas elas estão buscando de fato o autoconhecimento. Por que que elas estão buscando o autoconhecimento? Porque todos nós começamos a perceber, quando nós começamos a nos aquietar um pouco mais, que nós desenvolvíamos vários papéis. E alguns papéis foram tirados de nós. Algumas distrações foram tiradas de nós. E nós começamos a perceber que a raiz da nossa felicidade, tão sonhada, tão buscada por toda a humanidade, não está lá fora. A raiz da nossa tranquilidade, do nosso bem-estar, não está na profissão que nós exercemos, não está no carro que nós temos, não está nos passeios e viagens que nós fazemos. Tudo isso é muito importante e até contribui com a nossa paz. Nós dizemos assim, nós nos desestressamos, nós passeamos, arejamos a nossa mente, mas o que aconteceu com a humanidade? Houve uma inversão de prioridades. Então, nós começamos a achar que a nossa paz advinha de coisas externas e não que ela está de verdade, a paz real, no nosso coração, no nosso interior, na purificação do que vai dentro de nós. Então, a humanidade, ela nunca esteve numa busca tão grande, sempre esteve, sempre buscou. Todos nós buscamos em algum nível e as questões, as grandes questões do ser humano, elas sempre estiveram aí desde a antiguidade, né? Felicidade, a busca pela felicidade, a imortalidade. Então, mas assim, nunca nós questionamos tanto nesse momento que nós vivenciamos o porquê que nós não estamos nos sentindo bem, por exemplo. O porquê das nossas emoções, o porquê que eu estou pensando como eu estou pensando. Neste momento, nós estamos sendo convidados a essa interiorização, a esse autodescobrimento. E por estarmos nessa sinergia dessa busca, nós estamos numa oportunidade maravilhosa, onde nós estamos recebendo um apoio muito importante se nós pararmos para pensar. Surgem tantas terapêuticas, surge a ciência, a neurociência, trazendo tantos ensinamentos, tantas ferramentas e caminhos para nos auxiliar, então, nisso que no momento nós estamos buscando, que é esse questionamento, né? Autoconhecimento. Quem sou eu?
Como que eu faço para me sentir em paz? Então hoje, quando nós buscamos a felicidade, e todos nós buscamos, na verdade, o ser humano está buscando essa plenitude, essa integridade, que lá fora, onde as distrações costumavam maquiar e trazia um nível de felicidade superficial, e tantos de nós achavam que aquilo ali realmente era felicidade. Então, nesse instante, nós somos convidados a ver que a nossa meta real é a construção de uma felicidade integral dentro de nós, no nosso interior, aonde essa felicidade ela vai ser plena e nós não vamos perder. Então, hoje é grande a oportunidade porque surge, junto com as nossas necessidades, tantas ferramentas para nos auxiliar nessa busca interna para que nós possamos ser felizes. Agora, essa busca, ela deve ser sincera. Ela deve ser sincera por nós. Porque nós percebemos que, assim, a dificuldade de nós caminharmos sozinho, ela existe. Então, às vezes, existem os conflitos e as pessoas estão buscando um caminho. Eu preciso resolver isso. Mas, antes, nós buscávamos realizar esses conflitos. Quem que pode tirar isso de mim? Até mesmo os templos, os centros espíritas, as igrejas, são importantíssimas. E hoje, no patamar que nós estamos, nós precisamos disso. Mas devemos refletir se a gente não estava projetando nessas instituições, por exemplo, nós espíritas, se nós não estávamos indo na casa espírita e projetando a nossa cura, o nosso autoconhecimento, o sanear das nossas necessidades interiores nesses lugares externos. E de repente vem a vida e nos convida, vamos ficar um pouquinho em casa, para que você possa descobrir que dentro de você existe um templo. E lá é onde você deve construir de verdade a sua felicidade, a sua paz, a sua espiritualidade. Então nós percebemos que aqueles que sempre se esforçaram nessa direção de cultivar isso dentro de si, mesmo estando participando no externo, hoje neste momento consegue passar por esse desafio de uma forma mais tranquila. Mas aqueles que projetavam isso muito fora e estava sempre terceirizando os seus conflitos para que alguém resolvesse fora, ou buscando nas distrações do mundo mascarar essas necessidades de felicidade, de completude, de plenitude, nesse momento se encontra mais fragilizado. Então veja, nós temos um ranço da questão da mágica. Então assim, infelizmente nós vivemos um paradigma muito complicado, que há séculos se instala na nossa sociedade. Por que essa coisa do autoconhecimento fez esse boom agora e a gente ouve falar tanto em autoconhecimento, as pessoas estão buscando autoconhecimento, querem trazer esse refrigério para dentro de si. Olha só, nós vivemos um momento de crise mundial e esse momento de crise pandêmica veio revelar isso. Que essa crise mundial, ela é uma crise existencial do ser humano. Então as nossas necessidades que estavam lá guardadinhas estão vindo à tona e nós precisamos resolver. Então é um momento, a crise, de esgotamento de patamar. Pensemos na crise como uma escada. Então chega um momento que nós subimos um degrau e diante do degrau surge uma parede. E nós temos que levantar o pezinho e subir para o outro. Então sempre uma crise é um esgotamento de patamar. E nós viemos esgotando patamares na nossa humanidade. E chega um momento, como somos seres inerciais, tendenciosos ao pouco esforço, chega um momento que a vida nos convida, não dá mais. E nós precisamos buscar uma forma de crescer, porque a lei do universo é evolução, é progresso.
E isso vale para nós também. Nós estamos aqui neste momento para evoluir, para nos transformar. Então, há um grande desafio para todos nós neste momento, como diz que é secular, exige a nossa atenção e um cuidado, e se nós não dermos atenção para isso, nós continuamos alienados, é que desde muitos séculos a nossa sociedade, ela vem cultivando um ranço do materialismo, um paradigma materialista. Então, desde há muitos séculos, isso a gente pegar na história, basta a gente estudar a história, que ela é muito importante, nós percebemos o quê? Que a vida se resumia, foi ventilado na nossa humanidade, que a vida se resumia do berço ao túmulo, culto somente à vida biológica. Então tudo se cessava no túmulo. Então a ideia que a vida se resume entre o berço e túmulo, que essa vida biológica, vida material somente é a coisa que realmente importa e é a única coisa que existia, trouxe um prejuízo sem precedentes para nós hoje como humanidade, que reflete no nosso cotidiano. Basta nós conversarmos com algumas pessoas para a gente ver na televisão, ver na mídia, o que vem acontecendo, um impacto disso. Vem acontecendo um impacto. É aqui que está a dificuldade de nós cultivarmos a nossa paz interior. Então nós não nos preparamos com uma consciência mais ampliada, principalmente no Ocidente. Lá no Oriente é diferente, a cultura. Mas aqui no Ocidente nós não nos preparamos para lidar, por exemplo, com a morte. Então veja, o paradigma do materialismo fez com que o ser humano fizesse de conta que a morte não faz parte da vida. Então a morte é uma realidade na nossa vida. Nós nascemos e todos nós sabemos que temos um prazo aqui. Um tanque de combustível que nós temos um início, um meio e um fim à nossa vida. É uma viagem com início, meio e fim. Mas o paradigma do materialismo fez com que nós tapássemos os olhos para isso. Você já percebeu quando você vai falar sobre morte, com a maioria das pessoas, Deus me livre, não gosto nem de falar sobre esse assunto. Nós esquecemos da importância desse olhar. E o que aconteceu? A questão é que uma sociedade totalmente materialista, na pandemia, ela está sendo constrangida. Não é uma questão de eu não quero falar sobre esse assunto, mas nós estamos sendo constrangidos a olhar face a face, muito perto desse assunto, que é a morte. E isso tem causado ansiedade nas pessoas, tem causado pânico, crise de medo, muita ansiedade, porque nós estamos sendo encarados a olhar por essa ótica, que é uma realidade para todos nós. Então, curiosamente, a certeza que nós temos é que nós vamos morrer, é que a vida corporal ela tem um fim, seja de Covid, seja de uma doença, nós não sabemos o momento, mas nós sabemos que isso pertence a Deus e um momento ele vai acontecer. E a humanidade está sendo convidada a olhar olhar agora para dentro e redescobrir e ver quais são os seus valores e os nossos valores, para que nós realmente tenhamos valores consolidados, nós temos que olhar para a brevidade da vida. Nós temos que olhar que nós somos seres imortais, mas nós somos seres que temos uma existência breve. Nós temos uma brevidade da vida aqui. Então, isso tem tirado a paz de muitos de nós. O medo, o pânico de olhar para esse assunto. Porque nós, infelizmente, nas escolas, culturalmente, e muitas famílias, não se tem o hábito de falar sobre essa questão da importância da morte, de nós olharmos a morte como um sinalizador. Como que você está vivendo a sua vida? Porque todo aquele que olha para a morte com esse olhar, vive diferente.
Então, nesse momento, imagina só, se você tinha uma visão totalmente materialista da vida, que tudo cessa no túmulo, e de repente você vê que você está em risco, porque há um vírus lá fora, e de repente alguém que você ama, o seu filho, as pessoas que lhe são cara, ou você mesmo, você corre o risco de perder a sua vida biológica. Imaginemos o pânico que se passa no interior do ser quando ele não tem essa consciência mais ampliada que a vida não termina quando o nosso corpo físico cessa. Mas a vida, ela prossegue. E como nós estamos vivendo aqui, vai nos dar paz, tranquilidade, serenidade, para que, se no momento que nós chegarmos, tivermos que passar por essa experiência, nós vamos ter uma outra visão. Nós não estamos falando aqui que todos nós, aliás, nós não sabemos lidar ainda com o luto, com a morte. Nós temos essa dificuldade, por mais que racionalmente a gente entenda isso, quando nós perdemos alguém, a dor é muito grande. Mas nós vamos chegar mais para frente na nossa reflexão qual é a diferença de quando nós temos essa consciência e quando nós não temos a consciência. Tá? Então, nesse sentido, o que acontece? Quando nós pensamos em segurança, a nossa paz, ela vai ser ancorada numa segurança real. Quando nós nos ocupamos de pesquisar, vamos lá na etimologia da palavra segurança, por exemplo, fiquem pasmos. Nós aprendemos, porque somos cultivado em nós uma sociedade materialista, que estar seguro é nós estarmos seguros externamente. Então nós temos uma boa casa, nós temos um trabalho, nós temos dinheiro, e isso é ótimo, isso é digno. Infelizmente nem todos os seres humanos têm essa dignidade. Deveria, mas não tem. Então isso tudo é maravilhoso, nós temos uma vida digna, mas isso não é suficiente quando se trata de paz interior. Porque nós estamos cansados de ver pessoas que têm tudo isso e nesse momento de pandemia não estão nem um pouco em paz. Pelo contrário, estão totalmente desequilibradas. E muitos de nós espíritas, inclusive, muitos religiosos, inclusive. Então veja, a importância nesse sentido que hoje nós vivemos. Por que a paz é a nossa meta aqui? Nesse sentido, a espiritualidade, a religiosidade, o cultivo da vida interior, ela vai ser uma questão crucial para que nós alcancemos essa paz dentro de nós, para que nós consigamos de verdade construir essa paz dentro de nós. Então, há inclusive pesquisas acadêmicas que revelam que as pessoas que possuem um grau de espiritualidade, de religiosidade, elas lidam muito melhor com os desafios, com as angústias e com a experiência da morte. Com a experiência de perder de alguém que ela ama, morrer. Há inclusive um nome técnico para isso. Chama-se coping religioso espiritual. Veja, a ciência abordando e abraçando a importância da espiritualidade e da religiosidade. Então é uma psicologia da religião, o coping religioso espiritual. O que significa isso? Na psicanálise, o coping, na verdade, religioso, ele é um conjunto, é uma caixa de ferramentas, onde ali aquela pessoa que está habilitada para isso vai auxiliar o indivíduo com essas estratégias, com esses mecanismos, com essas ferramentas para que ele lide melhor com seus desafios, inclusive com a morte. Então, a pessoa aqui, quando possui uma base espiritual, um cultivo de vida interior, e veja, nós não estamos falando de frequentar a igreja, frequentar centro espírita apenas. Não é uma religião externa que nos dá paz. Mas nós estamos falando de algo profundo, que nasce no nosso coração. É um cultivo interior, é no nosso templo divino. Se a pessoa não cultiva essa esfera,
ela vai encontrar muito mais dificuldade em lidar com essa situação que nós estamos vivenciando hoje. Basta nós olharmos em volta, porque se ela começa primeiramente, a primeira coisa que acontece, pesquisas comprovam isso, as pessoas que não têm um cultivo de espiritualidade, religiosidade, elas começam a ficar muito angustiadas diante do que se apresenta, muito ansiosa. Então entra num ciclo muitas vezes que vai desembocar em depressão, em síndrome do pânico e distúrbios fisiológicos, que é somente sintomas daquilo que está se passando dentro do ser. Porque tudo que acontece no nosso corpo é como se ele fosse uma lousa. Na verdade, é dentro de nós que é a raiz de tudo que está se passando no nosso corpo. Mais cedo ou mais tarde, os conflitos, as nossas dificuldades de lidar com as nossas questões da nossa vida, se nós não vamos amenizando isso com a espiritualidade, com a oração, com a meditação, com o cultivo de religiosidade em nosso coração, chega um momento que isso tudo eclode e traz para nós as dificuldades, as insônias, as angústias, e isso é muito prejuízo na nossa vida, porque a partir do momento que a gente está passando por isso, nós temos maior dificuldade de fazer escolhas e lidar com a nossa vida, com os desafios que vêm para todos nós de uma forma positiva. Então é importante que a gente fique atento, né? Fique atento da importância dessa nossa paz interior. Quem já faz isso, quem já cultiva o método da oração, da meditação, quem já tinha esse hábito, reforce neste momento. Reforce. Quem não tem, comece agora. Comece agora. Se dedique, se esforce, né? Busque ajuda, busque alguém que você confie, né? Se debruce nessa direção para que você possa ter um norte e começar a adentrar, porque essa paz existe em nós. Ela não é privilégio de ninguém. A nossa natureza, sendo divina, é tudo em plenitude. É amor, é paz, é tranquilidade. Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de nós, gente. O que nós temos dentro de nós? O problema é que esse reino de Deus, ele está embaixo de um monte de entulho, que são os nossos vícios, as nossas debilidades, as nossas fragilidades, que há séculos a gente vem acumulando. Mas hoje nós vivemos essa experiência maravilhosa que nos convida a ressignificar tudo isso. Então, sabemos da importância de cultivar a oração, né, a meditação. A oração, ela é uma conexão com esse reino divino em nós. Quem tem esse hábito de fazer orações, quem tem não é uma oração de boca, de lábios, é uma conversa com Deus. É nós nos tornarmos íntimos dessa energia que nós chamamos de Deus. É nós nos conectarmos através de afinar um laço, como se fosse uma amizade com alguém que você ama. E você vai sentir isso no seu coração. Enfim, são ferramentas de conexão para que nós possamos, então, adentrar esse templo interior. Adentrar. E por mais que nós estejamos nas nossas distrações, nós vamos perceber que quando nós começamos a vaguear, nos perder, a gente volta para esse centro. Sempre a gente volta para esse centro. É aqui, é nesse centro, é no nosso coração que orbita a nossa vida. Percebe? Quando você está bem, tranquilo, feliz, como que está o teu coração? Normalmente os batimentos cardíacos ficam todos nivelados, a nossa respiração é tranquila. Quando a gente está alterado, quando nós estamos angustiados, como que fica a nossa respiração e o nosso coração? Fica oscilante, fica oscilante. O nosso centro é o nosso coração e a nossa vida orbita. Tem um provérbio que eu gosto muito que diz: sobre tudo que deva guardar, guarda o teu coração, porque dele provém a fonte de toda a vida. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo.
porque nós precisamos dar essa atenção, porque é ali que está o centro da nossa vida. E é ali que nós cultivamos sentido de vida. Ali que nós cultivamos vida interior que nos traz paz. Então é importante nós termos essa visão, né, de estar nos preocupando, de olhar em volta, ver as coisas que estão acontecendo, olhar para a morte como uma companheira, como alguém que está nos dizendo e nos perguntando diariamente como que você está vivendo a sua vida. Sêneca, um grande filósofo estoico, eu gosto muito da filosofia estoica, muitos acham eles duros, né? Eles são diretos, mas é tão importante aquilo que eles falam e nos ajuda tanto nesse momento que nós vivenciamos agora. Eles diziam assim, que há duas formas que nós precisamos levar a nossa vida com essa consciência para que nós não nos perturbemos. Primeira coisa é nós compreendermos que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Isso o Espiritismo ele nos traz, né? Quando ele diz assim, tudo há uma causa justa e um fim útil. Então tudo que nos acontece há uma causa justa e um fim útil. Isso é muito estoico. Aí, vamos ver. Eles dizem assim, há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. Então, veja, eles chamavam essa imperturbabilidade, a paz interior, de ataraxia. Então, pedia para o ser humano, para estar em paz, precisa praticar a ataraxia. O que é a ataraxia? É nós pensarmos assim, o que depende de mim? Isso eu tenho que me dedicar. O que não depende de mim? Isso eu não preciso me preocupar e eu tenho que ter consciência daquilo que depende de mim e aquilo que não depende de mim. Porque quando nós falhamos naquilo que depende de nós, as consequências é da nossa conta. Agora, quando aquilo sai do que não depende de nós, nós precisamos apenas observar para aprender, mas aquilo nós não poderíamos fazer nada. Por exemplo, esse momento que nós vivenciamos agora, isso não depende de nós efetivamente, mas como eu estou reagindo diante disso depende totalmente de mim. Se eu estou todos os dias me preparando, quando eu levanto, abro os meus olhos físicos e abro os olhos da consciência, para que eu possa ter aquele dia, cultivando, começando o meu dia com uma música que me eleva, com uma oração, com uma conexão com aquilo que é divino em mim, isso depende de mim. Agora, quantas pessoas estão morrendo na pandemia, isso não depende de mim. Quantas pessoas estão internadas, efetivamente isso não depende de mim. Percebe? Quando nós colocamos isso muito claro na nossa mente, baixa imediatamente o nosso nível de ansiedade. Porque nós começamos a nos ocupar, a palavra segurança, a etimologia dela é ocupar-se de si. Então, quando nós começamos a buscar segurança no nosso interior, nos ocupando de nós, o que depende de nós e o que não depende de nós, isso nos traz paz interior. Isso nos traz um sentimento de tranquilidade imenso. Então, voltando, a espiritualidade e a religiosidade, ela vai ser crucial para nós nesse momento. Então, quem não cultiva isso, com certeza vai ter mais dificuldade. Mas nós podemos começar isso a qualquer momento. Veja que interessante. Por que será que foi deliberado que nós não tivéssemos mais a oportunidade de estar nos templos de pedra? Já pararam para pensar nisso? Será que Deus, Jesus, estava nos convidando a lembrar que há um templo dentro de nós? E que é gostoso estar no templo de pedra, conviver, mas o templo onde de fato nós, em secreto, fazemos as nossas orações como Ele pediu, onde nós nos conectamos com Ele, é no nosso coração. E no nosso coração, independe qual lugar nós estejamos, nós podemos realizar isso. Nós podemos estar conectados nesse templo interior.
Será que isso não é um ensinamento que está sendo convidado para nós fazermos? Então, vida interior, porque as distrações são muitas. As distrações que nós vivenciamos aqui, elas são muitas. E isso, de fato, vai melhorar a nossa vida. Qualidade de vida interior. Tem esse livro aqui, que tem uma pequena passagem que eu gostaria de colocar para a gente continuar a nossa reflexão. Esse livro chama Arte de Viver. Ele é um estoico, o Epíteto, e ele diz algo muito interessante que eu acabei falando. Gente, é o que nós estamos vivendo hoje. Então ele fala assim, por que nós perdemos a nossa paz interior? Por que é tão difícil cultivar a paz interior? E ele dá aqui uma metáfora. Ele diz que nós não nos concentramos na nossa obrigação principal, que é estar atento ao que nós viemos fazer aqui. Aí ele dá uma metáfora nos convidando a pensar, vamos ver que interessante. Se você estivesse viajando e o navio ancorasse em uma enseada, você poderia ir à terra em busca de água e no caminho parar, pegar uma concha, colher uma planta, mas precisaria ter cuidado e ouvir o chamado do capitão, manter-se atento ao navio. Distrair-se com bobagens é coisa mais fácil do mundo para o ser humano. Se o capitão chamasse, você teria de estar pronto para deixar de lado essas distrações e voltar correndo, talvez até sem ter tempo de olhar para trás. Se você não for jovem, mas não se afaste muito do navio, ou poderá não ter tempo de chegar lá quando o chamarem. Eu achei muito incrível essa metáfora. Será que o nosso capitão, será que Deus em nós não está nos chamando, gritando no nosso interior do navio? Vem, retoma, volta para o navio, aonde você tem segurança, aonde há paz, para que você possa continuar a sua viagem com mais tranquilidade. Então veja, foi nos tirado as distrações para que nós pudéssemos ouvir um pouco mais a voz do bom pastor. É como crianças, né? Nós não estávamos comportando bem no playground, então falou assim, ó, vamos deixar um pouquinho o parquinho de lado, os shoppings, as viagens, as distrações, porque agora vocês precisam ficar aqui dentro para pensar um pouco. Nós somos crianças espirituais. Nós estamos numa fase de criança espiritual, por isso nós nos distraímos tanto. Então a questão é que nós viemos aqui e estamos nos distraindo demais. E nós estamos educados e treinados a melhorar muito a nossa qualidade de vida externa, sempre foi assim. Então nós buscamos uma boa casa, buscamos ter tudo externamente, porque vivemos numa sociedade capitalista, inclusive. E isso, ter essas coisas não é ruim, mas isso não pode ser o objetivo final da nossa vida. Porque nós percebemos que muitas pessoas que têm tudo isso estão em conflitos grandiosos, porque inverteram a prioridade. Agora que eu tenho tudo isso, o que falta? Por que eu não sou feliz? Porque falta a nossa vida transcendental. Falta o cultivo dessa ligação, dessa paz interior no nosso coração. Então, nós precisamos voltar para dentro. Essa concepção de que nós somos matéria e espírito, nunca ela foi tão exortada para que nós olhássemos. Esse equilíbrio, mais cedo ou mais tarde, da nossa natureza espiritual, do nosso universo material, ele chega um momento, ele vai nos pedir atenção. Por mais que nós passemos uma vida inteira sem olhar para isso, chega um momento que vai vir as angústias, as ansiedades, se você não olhar para isso consciente. Mas quando nós passamos a olhar para isso consciente, nós vamos trabalhar esses sentimentos, eles vão passar e nós vamos superar. Mas não há mágica. Não há psicólogo que dê jeito se nós não fazemos a nossa parte. Não há centro espírita, não há igreja, não há religião, se nós não nos debruçamos sobre as nossas fragilidades e falamos, eu preciso melhorar, eu preciso trabalhar isso em mim.
Porque aquele ser que está habituado a se vitimar, a colocar a culpa no outro, foi o meu esposo, foi a minha esposa, foi o meu chefe, é muito mais difícil para ele crescer, para ele evoluir. E qual o problema da gente não evoluir? Nós não nos curamos. Evolução é cura. Quando nós evoluímos em algum assunto que estava nos perturbando, nós serenamos o nosso coração. Evolução é cura. Todas as vezes que nós olhamos para um conflito em nós e aquilo evolui de uma forma a fluir, nós desatamos os nós passamos então a nos curar. Isso é evolução. Então, nós precisamos dessa atenção, de cultivar essa vida interior, essa paz em nosso coração. Senão aqui nós vamos realmente viver num looping. Né? Então, por que nós temos dificuldade às vezes de conquistar essa paz interior? Porque nós queremos mágica. Então nós queremos que algo aconteça sem que nós façamos nada. Então, eu falo por mim, quantas vezes tem um problema, eu falo, puxa vida, mas bem que isso poderia se resolver assim, né, rapidamente. E por preguiça, muitas vezes, nós adiamos o nosso processo de cura. Porque quando nós confiamos que Deus não nos dá aquilo que nós não podemos resolver, em cada experiência do ser humano, existe intrínseco naquela experiência uma oportunidade de cura, de crescimento. Veja nós nesse momento que vivemos esse desafio individual e coletivo. Nós temos, junto dessa grande dificuldade, uma oportunidade de cura, uma oportunidade de olhar para dentro, de nós estarmos trabalhando no nosso coração aquilo que nós estávamos deixando lá embaixo do tapete. Então, muitas das vezes, por preguiça de olhar o trabalho que aquele desafio que está ali diante de nós vai dar, né, da nossa parte, que nós vamos ter que empregar energia para resolver aquilo, nós nos negamos a nos curar e criamos um looping. Sabe, vivemos várias vezes a mesma experiência, nós vivemos andando em círculo, porque uma experiência sempre traz um ensinamento. Nós não vivemos nada na nossa vida que não queira nos ensinar alguma coisa. E quando nós nos recusamos a aprender com o ensinamento que a vida nos traz, aquela experiência ela tende a se repetir. Tende a se repetir para que nós possamos olhar para aquilo, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos nos curar, nos transformar. É esse o objetivo da cura, mudança de patamar psíquico, que é o que a humanidade nesse momento está sendo convidada a passar. Então, quando nós vivemos a experiência e deixamos a preguiça de lado e nos dedicamos, buscamos de todas as formas, nos empenhamos, buscando ajuda, nos dedicamos a ver a raiz daquele sintoma na nossa vida. Aí é como se a vida nos falasse, dá esse salto, vá naquela direção. E parece que começa a fluir, porque quando nós decidimos, saímos de cima do muro, as coisas começam a acontecer a nosso favor. E aí acontecem os nossos processos de cura. Mas enquanto você não supera essa viciação nesse círculo, nesse looping, a sua vida não muda. A sua vida não muda. Do contrário, quando nós temos essa preguiça, nós passamos a repetir as experiências. Então nós precisamos estar atento nisso. Então, para a gente ir finalizando, lá no Evangelho tem uma colocação muito interessante, aonde, agora eu não me lembro exatamente qual capítulo, que fala da obediência e da resignação, que eu acho muito importante a gente colocar aqui. Né? A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então nós estamos vivendo um momento onde muitas pessoas estão assim muito angustiados, chateados, perturbados, porque outro dia eu conversava com um colega e ele dizia assim, puxa vida, né?
Era um momento que eu planejei esse ano para fazer tantas coisas e nada deu certo. Uma outra amiga ia se casar, teve que adiar o casamento. Então veja, o Evangelho nos convida à obediência, que é o consentimento da razão. O que é isso? É nós conscientemente confiarmos que para tudo há um fim útil, há uma causa e um fim útil. Então nada nos acontece que não tenha um objetivo, isso racionalmente. Agora, a resignação, o consentimento do coração, é nós trabalharmos a nossa fé, a nossa fidelidade aos nossos caminhos de predestinação, como diz um médico que eu gosto muito, Dr. Sérgio Felipe, confiar que quando um ciclo ele necessita fechar ou ele necessita abrir, isso vai acontecer. E se nós queremos prender isso, nós vamos ter uma expectativa ilusória. Olha para a natureza. Quem de nós pode conter a chuva ou o sol? Amanhã vai dar sol, vai dar chuva. Nós podemos conter isso? Nós não podemos. Lembre-se, aquilo que está sobre o meu controle. Então a resignação é essa confiança no coração de que as coisas estão acontecendo para o nosso bem, para o melhor caminho. O Paulo dizia assim, tudo concorre para o nosso bem. E o dia que nós acreditarmos nisso, nossa vida vai ser maravilhosa. O dia que nós sentirmos isso, tivermos essa resignação para isso. Então, aqui também entra uma outra colocação que nós podemos estar atento, que aí, para a gente ir fechando, é nesse livro aqui, ó, Nosso Lar. Nosso Lar, ele nos convida no prefácio a algo muito importante. Então, assim, nós fomos afastados dos templos de pedra, para que nós pudéssemos cultivar a paz no templo interior. Né? Então, veja, cultivar a espiritualidade, cultivar a religiosidade, isso não pode ser de uma forma externa apenas, porque de uma forma externa não sustenta. Vai chegar um momento em que a nossa casa vai ser como se tivesse sido construída sobre areia. E aqui, André Luiz, nesse livro, Nosso Lar, pelo Chico, ele fala algo logo no prefácio. Olha como que é duro de ouvir isso. E eu já vi muito espírita criticando isso aqui, porque não entendeu exatamente o que exatamente André Luiz queria colocar aqui. Ele diz assim, em verdade, me perdi aqui. Em verdade, nós precisamos muito do espiritismo e do espiritualismo. Falamos de espiritismo aqui porque estamos numa palestra espírita, mas você na sua religião, precisamos muito de espiritismo e espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Olha que chacoalhão que nós recebemos aqui. Então, ele quer dizer o que com isso? Nós, nesse momento, nós precisamos muito de religião e de espiritualismo. Então, religião é quando nós professamos uma fé. Espiritualismo é você acreditar que existe vida após a morte, que não cessa no túmulo. Agora, o que é espiritualidade? Espiritualidade é cultivo de paz no seu coração. É conexão com Deus dentro de você. É conexão com a espiritualidade, com o que você acredita, com Deus, com energia, dentro de você. Então, espiritualidade não é ouvir palestra. Espiritualidade não é fazer palestra, não é ir na igreja. Espiritualidade é comportamento nosso. É hábito, é vivência diária, é nós estarmos, então, realmente imbuídos desse sentimento no nosso coração, aqui dentro do nosso coração. Isso tem que estar sendo trabalhado. Eu me lembro, uma vez eu ouvi dizer, tem uma colocação muito bonita de um livro que agora eu não sei qual, do Francisco de Assis. Então ele tinha lá a ordem franciscana
E diz que certa feita ele reúne lá os freis franciscanos e ele fala, bom, agora está tudo organizado, né, aqui na nossa ordem, e vocês saem para pregar o evangelho. Saem para pregar o evangelho. Se necessário, vocês usem palavras. Olha que coisa linda. Isso é espiritualidade. Pregar o evangelho com o nosso comportamento. Isso é desafiador. Pregar o evangelho não porque você lê a Bíblia. Pregar o evangelho não porque você vai domingo, quarta ou sábado na igreja, mas pregar o evangelho com os nossos sentimentos, com o nosso coração, com o nosso comportamento. Na verdade, isso é espiritualidade vivenciada. Então, nós vivemos num momento de transição planetária prática, onde nós estamos aqui sendo convidados a praticar o Evangelho de Jesus, trazer vida para as nossas vidas através do nosso comportamento, né? E a finalidade disso tudo que nós estamos vivendo, com certeza, é um grande ensinamento. Foi nos deliberado que nós voltássemos para dentro de nós, para o nosso templo divino, que nós voltássemos para a nossa família, porque as famílias são o núcleo essencial da sociedade. Neio Lúcio, no seu livro Jesus no Lar, ele diz assim, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Então veja, nós queremos fazer uma parede de pedra. O que nós precisamos? Precisamos de pedra. Se nós queremos fazer uma sociedade justa, fraterna, amorosa, nós precisamos de seres humanos com paz no coração, justos, amorosos, fraternos e seres humanos assim, cultivando no núcleo familiar a sua família, é dali que vai sair essa sociedade. Então nós estamos sendo convidados neste momento, nesse instante, a voltar para dentro do nosso coração, a voltar para o nosso templo interior. Agora eu pergunto para você, sinceramente, você tem se dedicado tempo a isso? Você está disposto a isso? Você tem consciência que você pode ser um ser humano muito melhor do que você vem sendo? Você tem consciência de que o teu comportamento pode afetar muitas pessoas e você pode, a partir do cultivo da sua paz interior, irradiar essa paz, ser um pontífice de Deus no mundo e auxiliar as pessoas que estão em volta de você através do seu comportamento? Essa é uma pergunta que nós precisamos estar atentos aqui. Muitos vão dizer assim, eu não tenho tempo de fazer oração, de meditação, porque a minha vida é muito corrida. A pergunta que nós devemos fazer, eu não tenho tempo ou isso não é prioridade para mim? Porque o nosso tempo, ele vem da construção dos nossos valores. Então aquilo que é valoroso para nós demanda um tempo. Então o autoconhecimento é importante por causa disso. Quando nós nos conhecemos, percebemos que somos mais que um corpo físico biológico. Quando nós percebemos que a vida vai muito além do túmulo. Quando nós percebemos que as coisas é muito mais aquilo que o nosso olho físico enxerga, nós começamos a ver que a nossa vida tem que demandar tempo para o que mais além disso existe. E aí nós vamos começar a, de fato, como alguém que quer ser um empresário, precisa pôr energia nisso, dedicar tempo para isso. Se você quer ser um médico, você precisa se dedicar a isso. Por que nós poderíamos achar que na vida espiritual é diferente? Eu quero paz, eu quero equilíbrio, eu quero serenidade, mas eu dedico tempo a isso? Eu gesto as sementes disso dentro do meu coração? É essa a pergunta que nós temos que fazer nesse momento. Por que nós estamos passando por isso? Não. A pergunta é, para quê? Para que a humanidade está passando por isso? E você, eu, nós somos uma... Olá, gente. Me desculpe, eu acho que teve alguma falha aqui na minha internet. Eu só voltei para me despedir de vocês. Então, reforçar que nós todos somos uma fração da humanidade.
E em nós está a capacidade, o poder, a energia, a paz, a energia primordial de Deus. E nós podemos levar isso aonde quer que nós estejamos, desde que nós estejamos conscientes disso em nós. Teresa d'Ávila, ela diz, eu finalizo com essa frase, ela diz algo muito interessante. Ela fala assim: é desatino pensar que entraremos no céu se não entrarmos em nós mesmos. Olha que coisa linda. Lembrando que céu é uma atitude interior, é um posicionamento interno nosso. Então ela diz que enquanto nós não adentrarmos o nosso coração, nós não adentraremos o céu. Então é em nós que está a paz, é no nosso templo interior, né? E essa entrada, ela se dá através dessa nossa vontade, desse nosso desejo, da nossa verdadeira intenção. Vamos aspirar isso neste momento. Vamos ver este momento como uma preciosa oportunidade e espiritualizar o nosso cotidiano, sacralizar a nossa vida, ver em tudo uma oportunidade, por mais que estejamos passando por um desafio. Peça a Jesus, peça a Deus, para que Ele possa te auxiliar, me auxiliar, auxiliar a todos nós, a vermos essa grande dificuldade que a humanidade passa, como uma oportunidade de nós cultivarmos a virtude, orar e arar, para que as nossas vidas possam fluir. E tendo consciência que em nós, no nosso templo divino, que existe de fato a nossa cura. Há uma causa para dentro e para cima em nós. O mundo pode estar ruindo, mas essa segurança nós podemos alcançar dentro do nosso coração. Porque nos asseverou Jesus, nos exortou a lembrar, o reino de Deus está dentro de nós. Então há uma trajetória para que nós possamos fazer. E a nossa paz, ela vai sendo alcançada e galgada na medida do nosso esforço. Que Jesus nos abençoe, que as bênçãos do céu recaiam sobre toda essa humanidade, que nós tenhamos a consciência plena de que somos muito amados e não desistamos jamais de cultivar todos os dias no nosso tabernáculo divino a paz de Deus que habita os nossos corações. Que assim seja. Muito agradecida.